O Ciro Gomes tem 3 defeitos graves. Primeiro defeito do Ciro: ele é disparado o mais preparado presidenciável. O segundo defeito grave de Ciro Gomes, defeito grave neste país de políticos incompetentes que não leram nem gibi. O Lula certamente não leu nem Um Pequeno Príncipe. E o Bolsonaro é aquele que aciona a boca e não liga o cérebro, até porque ele não o tem. O segundo defeito grave de Ciro Gomes: é disparado o mais inteligente presidenciável da história deste país. E para concluir, o mais grave defeito de Ciro Gomes, que incomoda toda a classe política: o Ciro Gomes é disparadamente o presidenciável mais honesto da história deste país. Vou passar a palavra ao próximo presidente da República, Ciro Gomes. Quero cumprimentar esse brasileiro que eu aprendi a admirar. A gente acaba admirando no primeiro momento as pessoas que parecem com a gente, é uma espécie de egoísmo. E eu sempre vi o Cajuru como esse homem que não tem papa na língua, que chama ladrão de ladrão, chama gente honesta de honesta, porque nós precisamos esclarecer muitas coisas. Senador, é uma honra muito grande e uma gratidão imensa para mim, a sua palavra, a sua gentileza, a sua amizade e a sua militância em favor da nossa causa aqui com a nossa Leila, futura governadora do Distrito Federal. Quero cumprimentar o Emanuel, futuro primeiro-damo, primeiro cavalheiro do nosso Distrito Federal. Ele próprio, uma pessoa de extraordinário valor. Todos nós temos um imenso orgulho. É uma alegria. Vamos caminhar juntos aí para construir esse caminho. Nós estamos, minha cara Leila, na antessala de uma campanha que talvez sejam as eleições mais graves da história moderna do Brasil. Deixe que eu lhes diga isso com muita prudência, com muito cuidado, mas também com muita convicção. Nós não podemos considerar as próximas eleições de 2 de outubro como mais uma eleição no calendário de uma democracia imperfeita, que inclusive está sob ameaça mais uma vez. Não. Por quê? Porque essas eleições vão acontecer no momento em que o país experimenta a mais profunda crise da sua história. Não creiam que haja qualquer exagero no meu argumento. Eu conheço dedicadamente a história brasileira e dela participo ao longo dos últimos 41 anos. Mas me dedico também a refletir sobre os livros de história, sobre os depoimentos, e lhes digo: não há na história brasileira crise mais grave, mais profunda, mais complexa, mais terrível sobre as costas do nosso povo do que essa crise que está aí. Por que ela tem essas características? Porque ela é a crise mais profunda. Por que ela é assim a mais grave? Porque é a crise mais complexa. Ela tem muitos ângulos, muitas caras, muitos modos de explodir sobre a sociedade brasileira. Deixe que eu lhes diga, pela primeira vez em 120 anos, o nosso país faz 11 que não cresce quase nada. Nasceram nesse período 27 milhões de brasileiros. E é fácil de entender. Se o bolo é o mesmo e 27 milhões de bocas nasceram nesses últimos 11 anos, é claro que nós começamos a entender por causa da selvageria da distribuição de renda perversa do Brasil. Nesse momento, 5 pessoas, Emanuel, 5 brasileiros têm a fortuna dos 100 milhões de brasileiros mais pobres e de classe média. Essa crise explode porque o Brasil tem hoje, entre desemprego aberto, desalento e informalidade, 70 de cada 100 trabalhadores. Essa crise é terrível porque a renda média do povo é a menor da série histórica. Essa crise é explosiva porque o salário mínimo hoje tem o pior poder de compra dos últimos 20 anos e só ganha do salário mínimo da Venezuela. Irmãos, irmãs, essa crise, pela renitência dela, não pode ser atribuída ao Chico, a Maria ou ao Manuel, como a vileza, a vilania da política brasileira hoje querem fazer. Excita o povo com ódio e paixão
para votar no Bolsonaro, para protestar contra a corrupção e a crise econômica produzida pelo Lula e pelo PT. Agora, excitam o povo, estimulam o ódio, estimulam a paixão despolitizada para a decepção com Bolsonaro ser resultado de um protesto que vai nos voltar ao Lula e ao PT. Ora, a ciência, dizia Albert Einstein, o maior cientista da Idade Moderna, a ciência de entender a insanidade é você repetir as mesmas coisas e esperar resultado diferente. 11 anos é 3 de Bolsonaro, mais 8 de Lula-PT. E não é Lula ou Bolsonaro, o problema é o modelo econômico, porque enquanto se fecha o comércio, se destrói indústrias, se destrói a renda do povo, se desfinancia a saúde, que está com o menor investimento dos últimos 10 anos, se desfinancia a educação, que está com o menor investimento dos últimos 15 anos. Tem uma meia dúzia de brasileiros nadando de braçada no luxo e no privilégio. Dos 10 bancos mais lucrativos do mundo, 5 bancos brasileiros, 4 estão entre os 10 mais rentáveis do mundo. Não tem nenhum banco chinês, nenhum banco alemão, nenhum banco italiano, nenhum banco inglês. 4 bancos dos 10 mais lucrativos do mundo são bancos de uma economia depauperada, subdesenvolvida e atrasada como a brasileira. Esse é o ponto. Por isso, nós do PDT vamos ter sempre um caminho mais difícil. Nós estamos sobre os ombros de brasileiros gigantes. Getúlio Vargas teve que se matar para defender o Brasil. Nós estamos nos ombros de João Goulart, que foi ao exílio e morreu lá para defender o Brasil. Nós estamos sobre os ombros de Leonel Brizola, para ficar em apenas 4 nomes que se sacrificaram no limite extremo. Eu sei bastante bem o tamanho do desafio, mas eu estou muito seguro de que é perfeitamente possível fazer história nesse país. O Brasil tem a maior fronteira por agricultar do mundo. O Brasil tem 1 de cada 6 litros de água doce do mundo. O Brasil tem uma das maiores províncias minerais do mundo. O Brasil tem petróleo, a gente besta como nós não contar. O Brasil, se plantando uma planta para fazer papel e celulose, fica pronta para cortar em 7 anos, enquanto no mundo espera 60, 70 anos. O Brasil tem tudo. O que está fracassando no Brasil é a política. Falta projeto. Aqueles que um dia tiveram a confiança do povo, falando na miséria, na pobreza, nos valores da esquerda, da igualdade, venderam-nos miseravelmente. E por isso o Brasil precisa se refundar. E é muito simples, não duvidem, é muito simples tecnicamente. Nós vamos, é só esperar um pouco, está chegando o dia. Nós vamos ao encontro das 66 milhões e 600 mil famílias que estão humilhadas no SPC. Espera um pouquinho, o governo vai chegar e vai limpar o nome de cada um e de cada uma dos humilhados do sistema financeiro. Espera um pouco. Espera um pouco. São 6 milhões as empresas que estão no Serasa, na antessala de quebrar. 3 empregos uma pela outra, e nós estamos falando de 18 milhões de empregos ameaçados. Eu vou criar um fundo soberano para refinanciar todo o passivo estrangulado das empresas brasileiras, porque eu sei que o empresariado, especialmente o pequeno e médio, não virou caloteiro do dia para a noite. Eles são, assim, vítima, de novo, do mesmo modelo econômico que impõe a maior taxa de juros do mundo a quem produz e trabalha nesse país. Vamos falar em educação de uma forma audaciosa e definitiva. O Brasil, no nosso projeto, vai buscar um dos 10 melhores lugares da educação do mundo em 15 anos. Me perguntem como fazer. Me perguntem como fazer, que eu não quero lhes cansar. Mas hoje a educação do Ceará, um dos estados mais pobres do Brasil, já é a melhor do Brasil. Se o Ceará, pobre como é, pôde fazer, quanto mais essa nação extraordinária que é o Brasil. Voltar a industrializar o Brasil, nos livrar da dependência da tecnologia, da inteligência científica do mundo estrangeiro, é só uma questão de execução. Me perguntem de onde vem o dinheiro e eu concluo. O Brasil
só repetindo as melhores práticas internacionais. Não precisa inventar roda. O Brasil tem mais de 3 trilhões de reais em 10 anos no nosso projeto para dizer de onde vem o dinheiro, para radicalizar uma mudança na saúde, na educação, no investimento em infraestrutura, na urbanização de favela, tirar a água podre, a lama da porta do brasileiro, da periferia. Isto é simples de fazer tecnicamente, mas é um grande desafio de fazer politicamente. Mas para isso, a gente precisa entender que não existe salvador da pátria. Eu me entrego inteiro, com toda a devoção à causa, mas eu preciso que cada uma e cada um dos brasileiros, pelo fio do coração aqui do Distrito Federal, estejam nos ouvindo. Se transforme você também num lutador da luta do povo brasileiro. Elejam nossos deputados distritais. A Leila vai precisar dos nossos deputados estaduais e distritais. Elejam os nossos deputados federais, porque o sistema político, o sistema econômico, nós precisamos do voto de deputados federais. Não votem por qualquer outro tipo. Não votem em gente que se elege prometendo cuidar de você e quando chega no poder vai lá para destruir direitos, como está acontecendo na maioria do Congresso hoje. E finalmente vocês têm que entender, pelo amor de Deus, não vocês aqui, fala a todos os que não vieram aqui pelo fio do seu coração. Vocês têm um tesouro na mão. Não é todo dia que a política produz um tesouro de decência, de honradez, de espírito público, de inteligência, de competência, de amor verdadeiro à causa do povo. Esse tesouro se chama Leila, a nossa Leila do vôlei. Porque, volto a dizer, a insanidade é você repetir as mesmas coisas e esperar resultado diferente. O Distrito Federal tem uma chance de ouro. Com o Joinville, com a sua experiência na vice, Leila do vôlei, governadora, para mudar o Brasil.